bom jogo. Vamos ver o melhor dos Chapecoense no campeonato. 2-0, jogo tranquilo, de repente veio os erros ali vieram e o empate, Bebeto. Quando você avalia isso aí? Eu avalio que a equipe conseguiu impor um jogo, que aquilo que a gente esperou e trabalhou durante todo esse tempo de preparação. Conseguimos um controle maior do jogo, tivemos várias oportunidades, mas o futebol às vezes nos prega esse tipo de peça, porque tivemos diversas oportunidades de finalizar no segundo tempo, ampliar o marcador, e em duas falhas que tivemos, acabamos tomando 2 gols e assim saímos com o resultado de empate. Eu espero que isso sirva de lição e tudo que acontece na nossa vida, na minha opinião, nós temos que agradecer, porque sempre nos traz aprendizado, que enquanto a gente tem o controle do jogo, a gente tem que buscar sempre o ataque, fazer mais gols, para que esse tipo de adversidade não ocorra mais. Mas em termos gerais, em termos principalmente da organização ofensiva, achei que o time teve uma boa postura em termos de controle, poderia ter finalizado mais no último terço, isso nós vamos trabalhar para acontecer. Agora, infelizmente, tomamos esses 2 gols no segundo tempo, que significou o empate, mas tendo aí um panorama geral, nós tivemos 2 jogos em seguida fora de casa, somamos 4 pontos, fomos a 8 pontos na tabela, ainda estamos bem colocados e vamos buscar fazer o nosso dever de casa para poder continuar essa nossa evolução na competição. Bruno, a Chapecoense contra o Criciúma também começou bem, depois apagou no jogo, o Criciúma acabou empatando e a Chapecoense teve tempo para treinar, né? Foram 10 dias e a gente viu a Chapecoense novamente começando melhor a partida, mas o segundo tempo decaiu. O que acontece? Está faltando talvez um pouco de gás para a equipe e que teve tempo para treinar, para descansar, enfim. Perfeito, a análise é essa, assim, a gente fez um grande primeiro tempo. Achei que no segundo tempo nós poderíamos ter facilitado as coisas, executando o terceiro gol, tivemos oportunidade para isso. Em 2 lances isolados, infelizmente tomamos o gol, mas depois ficamos em cima até o final da partida. E não conseguimos ampliar, né, fazer o terceiro gol e consequentemente sair com a vitória. Mas temos que continuar trabalhando de maneira séria, como nós estamos fazendo, para que a equipe evolua cada vez mais, principalmente tendo em vista essa questão física. Bruno, na saída do Cleilton, você teve uma convicção de colocar o Pablo na zaga com a entrada do Neto. Pode explicar para a gente qual foi a sua convicção para fazer essa mudança e colocar o Pablo lá atrás? Então, nós infelizmente perdemos o Rafael Ribeiro no último treino, né? Ele era o imediato da posição. Nós tínhamos ali 2 zagueiros, o João vem vindo de lesão, então estava até com pouco ritmo de treinamento, e o Vitor estava sem ritmo de jogo, ainda não tinha feito tantos minutos, ainda mais nos jogos treino, em função do Rafael Ribeiro, né? Estar atuando ali como imediato dessa posição, e foi por isso que nós optamos pelo Pablo, que já fez essa posição. E não foi por esse motivo que tomamos o gol, pelo contrário, né? Foi um erro de saída de bola na esquerda que acabou ocasionando o segundo gol. Achei que o Pablo teve um bom desempenho ali como volante, obviamente que está sem ritmo de jogo e cada vez mais ele tende a evoluir em função da lesão que teve, do aspecto da cirurgia, mas acredito que vai ser uma evolução natural do Pablo e a gente acredita nisso, que um jogador consiga fazer diversas posições e é para isso que a gente treina, né? Para a gente ter esse recurso de às vezes não precisar trocar, fazer a troca propriamente dita, mas poder adaptar com quem está em campo. Bruno, a Chapecoense tenta várias vezes, né, durante o jogo essa saída de bola e hoje não deu certo, assim como algumas outras vezes. É uma instrução da comissão técnica essa saída ou é muito do jogador perceber o momento? Porque o Rodrigo, ele erra, já estava na parte final, né, da partida. É uma instrução ou é o momento? Como é que é? Você se refere ao segundo gol. Isso. Não, perfeito. O que acontece? Ali, quando a gente sai de maneira curta, a gente tem uma saída mais limpa, né? E a gente conseguiu criar diversas oportunidades por meio dessa saída. Tivemos algumas oportunidades de gol nesse sentido. Ali a gente sempre pede para o jogador, para o zagueiro principalmente, depois de uma circulação, com a defesa do adversário mais aberta, ele tentar esse passe por dentro. Agora, antes de uma circulação de bola, você forçar esse passe por dentro, não é pedido para nós, pelo contrário. Mas isso demanda treinamento, às vezes é a tomada de decisão ali do jogador, mas acredito que a gente tenha tido um saldo mais positivo do que negativo. Criamos diversas oportunidades e infelizmente faltou hoje a eficiência ofensiva que tivemos, por exemplo, na última partida. Bruno, é o quinto jogo que a gente
Não, pode ficar à vontade, pode fazer. Não, é o quinto jogo consecutivo, né, que a Chapecoense termina abaixo das finalizações do que os adversários. Como é que você pode trabalhar isso, porque o calendário vai voltar a ficar apertado, né? Então, nós tivemos no segundo tempo, principalmente, diversas oportunidades de finalizar a jogada. E aí, a gente teve um excesso ali, um preciosismo, não conseguimos finalizar, e isso às vezes gerou contra-ataque para o adversário. Mas eu acredito que hoje, em termos ofensivos, nós tivemos uma evolução considerável em relação à última partida e vamos trabalhar cada vez mais para ter esse equilíbrio. Bruno, o que precisa ser ajustado para o próximo jogo, que já é na quinta-feira, só que em casa? O ajuste é a gente levar os ensinamentos que esse jogo nos proporcionou, principalmente nesse momento em que nós estamos com o jogo controlado, não desfocar um só minuto, porque a gente sabe que o que aconteceu hoje aqui não foi a primeira vez e não vai ser a última no futebol. A gente vê isso muito nessa modalidade esportiva. Nós temos que estar concentrados 90, 100 minutos de jogo para que esses momentos de desatenção que ocorreram, e eu considero ali fatos isolados, que geraram as oportunidades e consequentemente o gol do adversário. Temos que estar mais atentos, tanto ali no último terço para finalizar melhor as jogadas, como também nessa saída de bola que vocês bem mencionaram. Bruno, o Kaká teve 2 oportunidades em jogos com a Chapecoense, lá em Tubarão e aqui contra o Concorde, só que ele entrou sempre no finalzinho da partida, tanto lá quanto aqui. Não teria como aproveitar esse jogador melhor no decorrer da partida? Qual que é a sua convicção para colocar ele no final? Não, isso vai ser uma evolução natural, né? A gente sabe que é um menino de 17 anos, então tem que ir sendo utilizado aos poucos para cada vez mais adquirir volume, experiência, para poder servir a equipe da melhor maneira possível. Então é um trabalho que a gente vem fazendo, não é comum hoje em dia, né? A não ser nos grandes centros aí, futebolísticos, um menino de 17 anos já está integrando o departamento profissional, e isso faz parte também do nosso trabalho, ser um agente facilitador dessa transição da categoria de base ao profissional, e eu particularmente fico muito satisfeito, né, de poder oferecer essas oportunidades que cada vez mais tende a ser maior, principalmente para um menino com a qualidade que tem o Kaká. Bruno, é claro que foi o quinto jogo, né, seu no comando da Chapecoense, um grupo que foi reformulado, mas o torcedor ele olha lá para frente. É claro que o catarinense é importante, mas olha lá para frente pensando em Série B. Então, no contato direto que a gente tem, o torcedor fica um tanto quanto preocupado vendo as atuações no catarinense e olhando para a Série B. Você também fica preocupado nesse sentido? É preciso melhorar muito para uma Série B? Vão vir jogadores? Como é que você avalia o estágio da Chapecoense pensando no principal campeonato, o campeonato que sustenta, vamos dizer assim, que mantém a Chapecoense viva hoje, que é uma Série B do Campeonato Brasileiro? Rodrigo, eu acredito muito em processos, né? Eu acho que nós estamos no meio de um processo de formação de um elenco, né? São poucos os remanescentes da temporada passada, foram contratados diversos jogadores. Acredito que nós vamos aprender com os erros e cada vez mais fazer essa equipe evoluir. Considero que temos um elenco equilibrado, mas sempre estamos de olho no mercado, porque sempre que nós temos a possibilidade de agregar valor técnico à equipe, nós não podemos titubear, porque sabemos das dificuldades que se tem numa Série B. Estamos completamente atentos ao mercado e acredito que essa equipe tem uma margem de evolução muito grande no próprio catarinense, para que os jogadores cheguem da melhor maneira possível, bem preparados para a disputa de uma Série B, e também alguns valores sendo agregados em relação ao mercado.